de optiatismo. E o que é optiatismo? É o que a gente vai estar desenvolvendo e, novamente, diferenciando, né, optiatismo do quê? Optiatismo de choque anafilático. Isso tem que ficar bem claro para vocês. O que é medo de injeção de anafilaxia propriamente dito. Então, medo de injeção é síncope, tá bom? Síncope se reverte na farmácia, através de utilizando algumas manobras, ok? Choque anafilático não se reverte, tem que ser a nível hospitalar e nós vamos apenas aumentar o tempo de socorro. Então, a síncope vasovagal, na verdade, é o quê? O conhecido como optiatismo, alguns chamam de PTI. Na verdade, é o quê? É um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, onde você tem, num primeiro momento, uma ativação do simpático e, num segundo momento, uma compensação parasimpática. Tá bem? Para isso, então, é necessário a gente rever o quê? O sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo é constituído do simpático e o parasimpático. Ok? O simpático, as fibras pré-ganglionares são curtas, né? E as fibras pós-ganglionares são longas. Eu tenho o quê? Eu tenho os gânglios. Diferente do parasimpático, que são isolados, os gânglios do simpático, ele forma o que nós chamamos de cadeia ganglionar. Para que serve a cadeia ganglionar? Para que o estímulo do simpático, a resposta seja difusa. O que é uma resposta difusa? É em todo o organismo, espalhado por todo o organismo. E quem que é responsável por essa distribuição? É a cadeia ganglionar. A cadeia ganglionar é que é o responsável, né, por essa resposta difusa do simpático. Como que é a distribuição das fibras do simpático? As fibras do simpático é o quê? Tóraco-lombar. Tóraco-lombar. Tudo bem. O parasimpático. E que situação eu tenho de ativação do simpático? São situações de luta e de fuga. Essas são as situações que o simpático é ativado. Ok? Enquanto que o parasimpático, a fibra pré-ganglionar ela é mais longa e a fibra pós-ganglionar é mais curta, ou seja, mais próximo das vísceras. Como que é a distribuição? A distribuição das fibras é crânio-sacral. Crânio-sacral. Como que é as ações do parasimpático? As ações do parasimpático são situações de repouso e digestão e de manutenção das vísceras. E está sempre em equilíbrio, tanto o simpático como o parasimpático. Receptores e neurotransmissores. Receptor pré-ganglionar, né? Vamos dizer assim, receptor pré-ganglionar do simpático, é um receptor nicotínico. E o neurotransmissor é acetilcolina. Receptor pós-ganglionar, né? Lá na víscera do simpático é quem? É noradrenalina. E receptores são os receptores adrenérgicos. Aí quais são os receptores adrenérgicos? Nós temos alfa e beta. Alfa 1, alfa 2. Beta 1, beta 2, beta 3. Beta 1 no coração, beta 2 nos brônquios, beta 3 nos adipócitos. Alfa nos vasos sanguíneos e nos esfínteres. E no sistema nervoso central, o alfa 2 é autorregulação, pré-sináptico. Ok? Vamos lá. Parasimpático. A fibra pré-ganglionar pré-ganglionar é o neurotransmissor liberado é acetilcolina e o receptor é nicotínico. E a fibra o quê? Pós-ganglionar no parasimpático, o receptor nas vísceras é muscarínico, o receptor, e o neurotransmissor é acetilcolina.
ok? Receptor muscarínico, eu tenho receptor M1, M2, M3, M4, M5. Aí nós vamos dar sempre destaque, M1, M2, M3. M1, sistema nervoso central, M2 no coração e nas glândulas, e M3 nas vísceras, como um todo. Muito bem. E o que um faz, o outro faz o quê? Faz ao contrário. Certo? Um que o dilata, o outro contrai. Um que o relaxa, o outro contrai. E assim sucessivamente. E ele está em perfeita harmonia, em equilíbrio. Quando que o simpático é ativado? Em situações de estresse, luta e fuga. Então o indivíduo veio lá, o bicho-papão, etc e tal, ele dilata a pupila para aumentar o campo visual, aumenta a frequência cardíaca para bombear mais sangue para o tecido, promove vasodilatação dos vasos, da musculatura esquelética, aumenta o tônus muscular, atua no fígado quebrando o glicogênio, jogando a circulação glicose, que ele vai precisar de energia para correr ou lutar. Diminui a secreção das glândulas, por isso que fica a boquinha seca. Então é fácil saber quando você está nervoso na apresentação do seminário. A boquinha seca, então fica uma tomação de água danada, não é isso? Aí a gente já começa a saber. Vê a mãozinha tá tremendo, porque aumenta o tônus na situação. Então você já sabe que o aluno tá nervoso. Se apertar mais um pouquinho, ele chora. Mas é assim mesmo. E situações de repouso. Quais são as situações de repouso? Após o almoço, é uma situação bem clara disso. Né? Onde você tem miose, daquela tontura, aquele soninho, não é isso? Aumenta a secreção do todo o trato gastrointestinal, diminui a frequência cardíaca, você tem uma hipotensão com bradicardia, até dá um soninho bacana. Relaxa os esfíncteres, então se dá vontade de fazer um, dá vontade de fazer o dois, não é isso? E promove o que? Uma broncoconstrição, certo? Então são essas situações. Está em perfeita harmonia e equilíbrio, simpático para simpático. Uma hora predomina a ação de um, outra reequilibra com o parasimpático. Mas algumas situações de estresse, como eu já citei anteriormente. O que o indivíduo vai ter? A resposta é difusa, porque tem a cadeia ganglionar. Então ele dilata a pupila para aumentar o campo visual, aumenta a frequência cardíaca, né? Dilatação dos músculos esqueléticos, aumenta o tônus, deixa o indivíduo em estado de alerta, promove broncodilatação, porque precisa oxigenar melhor esse sangue, e aí são essas situações, né, onde eu tenho ativação simpática. Bom, eu não vai ser a onça, vai ser quem? Né? Situação de estresse, ou o paciente, né? Ou ele corre, ou ele luta. São essas duas situações. Mas aonde ele vai ter essa situação? Vai ser na sala de aplicação de injeção, onde o paciente tem o quê? Uma história prévia de medo de aplicação de injeção. Então aí é importante a gente lembrar da memória da dor, certo? Então esse tipo de paciente é importante o acolhimento do farmacêutico, né? Essas perguntas são perguntas simples se você pode fazer ao paciente, né? Se ele tem medo, se ele não tem medo, se ele está tranquilo, se já efetuou a aplicação alguma vez. Para quê? Aí as orientações com relação às técnicas, né, para você tranquilizar o seu paciente, ok? Isso tudo auxilia em diminuir a questão da síncope vasovagal. Então, o paciente está estressado. Qual a situação? A situação de estresse é a aplicação de injeção. Ele não tem jeito de ir lá e agredir o aplicador. E não tem jeito de correr porque ele precisa fazer a medicação. No subconsciente dele fala, você tem que fazer, você está mal. E aí, então, no primeiro momento, a ativação simpática. E no segundo momento, a ativação de quem? A compensação parasimpática. E aí, os sinais vagais. É isso que é a síncope. Simples assim. Então, no primeiro momento, você tem a ativação do simpático, dilata a pupila, aumenta o tônus, você vê que ele fica na boca seca. E no segundo momento, as ações do parasimpático. Então, tem. Quais são as situações que geram ativação, né? Medo, ansiedade, dor. Outras situações, faminto, quente, úmido, lugar quente, úmido, né? Períodos prolongados em pé, às vezes você vê lá os soldados ficam muito tempo em pé, de repente um acaba desenvolvendo síncope. São essas situações. No caso da farmácia, é o medo, a ansiedade e a dor, a perspectiva de dor. Bom, eu tenho que lembrar que na via
palioespinotalâmica, a ativação da palioespinotalâmica, ela é também difusa. Ela vai fazendo várias paradinhas. Núcleo magro da rápide, substância isenta periaquidutal, locus ceruleus, até chegar no tálamo. No tálamo, ela é retransmitida para o hipotálamo, especificamente do sistema límbico. Então, dá a qualidade afetiva e emocional da dor. Então, e desenvolve também o quê? A memória da dor. Quem nunca prendeu o dedo numa porta de um carro? Você lembra? Ou quem deu uma martelada no dedo? Lembra até hoje. Então, essa perspectiva de dor, né, é desencadeada através do quê? Daquela memória, daquela experiência dolorosa, uma experiência subjetiva do paciente. E ele acaba somatizando, ativando demais o simpático, e aí a compensação parasimpática. Que tipos de paciente, né, normalmente acontece isso? É um paciente abaixo de 50 anos de idade, sem histórico de doença cardíaca, sem história de convulsão, sem história de utilização de medicamento hipoglicemiante ou antihipertensivos, né, como, por exemplo, os beta-bloqueadores e os alfa-bloqueadores desencadeiam uma hipotensão ortostática, né? Então, levantou rápido, dá tontura, né? Então, isso é descartado nesse tipo de paciente. Ou seja, se você pegar um paciente adulto, jovem, normal, tranquilo, sinais vitais sem problema, sem nenhuma patologia. Normalmente, você vai fazer nesse paciente, se já tem uma perspectiva de dor, você vai pedir para ele fazer o quê? Ou sentado, não é isso? Ou se você quiser, você pode pedir para o paciente o quê? Ficar deitado, tá bem? Deitado. Não vai desenvolver a síncope. Se porventura ele deitado ou ele sentado desenvolver a síncope vasovagal, não é síncope. É uma doença cardiovascular e neurológica. Tá bem? Aí pode investigar que tem lá insuficiência cardíaca, ou problema de válvula, ou tem um aneurisma, entendeu? Algo nesses dois sentidos, ou cardiovascular ou neurológico, que passa então a se investigar. Muito bem. Então, como que é o processo fisiopatológico? Primeiro momento, a perspectiva de dor leva o quê? Uma situação de estresse, ativação difusa do simpático, onde você vai ter o quê? O predomínio do simpático. E num segundo momento, as ações de quem? As ações do parasimpático. Onde vai ter o predomínio de quem? Que neurotransmissor? Acetilcolina. Que receptor? Muscarínico. Então o paciente vai ter sistema nervoso central, tontura, escurecimento da vista. Como é que vai ficar a pele? Pálido, palidez, suando frio. Como é que vai ficar o sistema cardiovascular? Hipotensão, com bradicardia. Trato gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia, isso é comum. Ok? Então, primeiro momento, ativação simpática. Segundo momento, predomínio o quê? Parasimpático. Beleza? O que o paciente apresenta? Palidez, diaforese, bradicardia, tontura, náusea, vômito, diarreia e até chegar o quê? O desmaio. Ontem me perguntaram, professor, o paciente pode ficar desmaiado quanto tempo? Eu tinha aluna que ficava desmaiado meia hora. Ia fazer a injeção nela, puf, apagava. Deixa ela deitada que ela volta. Levanta os membros aí que ela volta. Ela voltava. Quem sou eu? Onde estou? Falei, não, você está no curso de farmácia fazendo estágio de injetáveis. Mas ela tinha esse problema, certo? Ela somatizava demais. Mas acontecia, tá bem? Então, esses são os sinais e sintomas o quê? Sinais e sintomas vagais. Gente, toda vez que você vê, também, não só aqui nós estamos colocando uma síncope vasovagal, mas toda vez que você tiver processos viscerais, como cólica renal, cólica menstrual, gastrointestinal, o paciente vai ter o quê? Sintomas vagais. Ficar pálido, suando frio, bradicardia no primeiro, né? Náusea, vômito. Esses são sintomas vagais. Aqui nós temos o quê? Uma situação de síncope, onde no primeiro momento a ativação do simpático, no segundo momento o quê? A ativação do parasimpático. Então você tem esse quadro aí. O paciente vira verdadeiramente o quê? Um incrível Hulk, verdinho suando frio. Enquanto que na anafilaxia era o homem, eu brinco assim, na síncope é o incrível Hulk,
Entendeu? Pálido, verdinho, suando frio. Na anafilaxia é o Homem-Aranha se coçando. Fica vermelho, coçando, com rinite, espirro, obstrução nasal. Então você consegue diferenciar muito bem. Não tem como errar anafilaxia e síncope vasovagal. De novo, o mesmo quadro que nós apresentamos para fixar. Como que a gente vai diferenciar então? Na reação vasovagal, o sistema nervoso central não dá para diferenciar. Todo mundo pode ficar tonto e desmaiar. Sinais cutâneos já é um diferencial importante. Aqui, o paciente tem palidez e sudorese. Lá na anafilaxia tem coceira, angioedema e rubor, fica vermelho. Cardiovascular, aqui dá para diferenciar também. Eu tenho hipotensão com o quê? Hipotensão com bradicardia. Enquanto que na anafilaxia você tem a hipotensão com taquicardia. Sinais gastrointestinais não é o diferencial. Náusea, vômito, diarreia, cólica, isso aí pode apresentar nos dois. Sinais respiratórios. Opa, aqui é um diferencial importante. Na síncope vasovagal, o paciente fica pálido, suando frio, hipotenso, tonto, mas não tem coriza, espirro, obstrução nasal, não tem tosse seca, não tem rouquidão, não tem chiado no peito. Então tem ausência de sinais respiratórios. Ele pode ficar ofegante, tá bem? Mas ofegante é diferente de uma dispneia severa, onde você verifica o quê? Os músculos intercostais, batimento nasal, supraclaviculares trabalhando e aumento da frequência o quê? Respiratória. Enquanto que a anafilaxia tem os sinais respiratórios, coriza, espirro, obstrução nasal, né? Você tem rouquidão, tosse improdutível e chiado no peito. Então aqui fica muito claro, né, a diferença entre reação vasovagal e reação o quê? Anafilática. Bom, eu tenho que entender o mecanismo a curto prazo da pressão arterial. A pressão arterial tem mecanismo a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo se dá através dos baroreceptores e atividade simpática. A longo prazo se dá através do sistema renina-angiotensina. Bom, aqui é uma situação imediata. É isso, onde você tem ativação simpática e depois um predomínio da ação parasimpática. Então, eu tenho que entender, primeiramente, como que é o mecanismo fisiológico de controle da pressão arterial a curto prazo. Como que ocorre isso? Você sentado tem uma pressão. Você deitado tem outra pressão. Você em pé tem outra pressão. E quem que regula? É isso? Então, você está deitado, é uma. Você senta, é outra pressão. A diferença é muito pequenininha, 10 mililitros de Hg, mas já faz diferença. E em pé é outra pressão. Então, você tem no arco da artéria aorta e nos seios carotídeos, aqui no seu pescoço, a artéria carótida, ou no seio, bem na bifurcação dela, você tem receptores, são chamados pressoreceptores, são chamados de baroreceptores, que captam o quê? O estiramento, né, da artéria. Então, normalmente, ele manda os impulsos aonde? Para o centro vasomotor. Está mandando lá os impulsos, Quando ocorre diminuição da pressão arterial, diminui os impulsos do baroreceptor lá no centro vasomotor. O que o centro vasomotor entende? Opa, diminuiu lá o receptor, os estímulos do baroreceptor, significa que a pressão está baixa. Como é que eu faço para aumentar a pressão? Aumenta a atividade simpática. Libera o quê? Noradrenalina. Noradrenalina faz o quê? Atua nos vasos sanguíneos da periferia, aumenta o quê? A resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Atua onde? Atua no coração, aumentando a frequência cardíaca, aumentando o débito cardíaco, aumentando a pressão arterial. Tudo bem? Bom, o que é então a síncope? A síncope é um desequilíbrio entre o simpático, o sistema nervoso autônomo, especificamente, do simpático para simpático, onde você tem, num primeiro momento, o simpático e no segundo momento, o predomínio de quem? Da ação do parasimpático. O que você tem que fazer?
voltar a reequilibrar esse sistema autônomo. Voltar a ter o quê? Atividade simpática. Você tem um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Então, o que você faz no primeiro momento? Você pede para o paciente abaixar a cabeça, abrir os braços, colocar a cabeça entre as pernas e você coloca a mão no pescoço do paciente e pede para o paciente o quê? Ele levantar a cabeça. E a hora que ele tentar levantar a cabeça, você exerce o quê? Uma resistência. Com isso, o que acontece? Você vai diminuir ainda mais a atividade de baroreceptores. Você vai diminuir ainda mais a pressão, ou pelo menos os estímulos dos baroreceptores. Consequentemente, você vai aumentar a atividade simpática. Se você aumenta a atividade simpática, você reequilibra, né, o sistema nervoso autônomo, o equilíbrio entre o sistema simpático e o sistema parasimpático. Ok? Então, dessa forma, você consegue o quê? Reequilibrar. Tá bom? Então, você vai fazendo essa manobra, volta o paciente ao estado normal, com a cabeça para cima, respira, conta até 10, volta de novo, abaixa, e você vai o quê? Fazendo essa manobra. Se o paciente está responsivo, ele está conseguindo erguer a cabecinha, está resistente, a hora que você segura, ele está resistente, beleza, vai fazendo essa manobra, que você vai fazendo o quê? Diminuindo a atividade baroreceptores, aumentando a atividade simpática. Diminuindo a atividade baroreceptores, atividade simpática. Até que você vai observar o reequilíbrio de quem? O equilíbrio do simpático. Tá bem? Você volta novamente a ter o equilíbrio simpático para simpático. Agora, quando o paciente, você pede o paciente abaixar a cabeça, o paciente não consegue nem levantar a cabeça, essa manobra não vai funcionar. Aí você vai deitar o paciente, certo? Na maca. Ah, eu não tenho maca, então vai para o chão. Desobstrui as vias aéreas do paciente, põe uma cadeira, eleva os membros do paciente. Tá bem? Para que isso? Para você melhorar o retorno venoso, ou seja, aumentar a pressão de enchimento, aumentar o débito cardíaco e aumentar o quê? A pressão arterial. Então você vai novamente aqui tentar o quê? Reequilibrar esse quadro de hipotensão do paciente, aumentando o quê? O débito cardíaco através do retorno venoso. Tá bem? Essa é a manobra quando o paciente não está responsivo, não consegue nem levantar a cabecinha. Então já deita ele, não faz esforço, deita ele e eleva os membros. Tudo bem? Bom, aqui eu coloquei duas situações para ficar bem claro para vocês o que é uma reação anafilática e uma síncope vasovagal. Então vamos comparar. Mesma idade, histórico da alergia, história de medo. História de medo de injeção. Só que um já começa a se queixar do quê? Sinais respiratórios superiores. Tá bem? E o quê? Apresentando sinais respiratórios inferiores, como tosse, sibilância e dispneia. Então, se já tem um quadro respiratório, eu já vai dar indicativo do quê? Que é uma reação anafilática. Vamos lá para a pele do paciente. O que o paciente está apresentando? Aqui o paciente está apresentando o quê? Angioedema. Está apresentando também o quê? Está apresentando coceira, prurido. Bem? Hiperemia, ou seja, vermelhidão. Aqui o paciente está apresentando o quê? Palidez, diaforese. Então já é outro sinal. Então aqui eu tenho sinais respiratórios e sinais cutâneos. Aqui eu tenho o quê? Sinais o quê? Cutâneos importantes e a ausência de sinais respiratórios também dá indício que aqui é o quê? Uma reação vasovagal. O que mais? Sinal cardiovascular. Aqui eu tenho hipotensão com taquicardia. E aqui eu tenho hipotensão com bradicardia. Então fica muito claro que nessa situação aqui, nós temos um choque anafilático. Enquanto na situação acima, nós temos o quê? Uma reação vasovagal. Então nós temos em cima a situação vasovagal. E aqui abaixo eu tenho uma situação do quê? De um choque anafilático. Ficou bem claro isso? Isso é importantíssimo, esse diferencial entre choque anafilático, né, e reação vasovagal, que seria síncope, o medo da injeção.